Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Essa semana lemos de Números, capítulo 22, até Deuteronômio, capítulo 6. Bem, um pastor amigo meu, um grande pastor, realmente um homem ali de Deus, ele me enviou um vídeo, de uma polêmica que acabou acontecendo é, entre alguns pastores boicotando um certo grupo. E aí, com essa polêmica, eu decidi, já que lemos essa semana Deuteronômio 6, pensei, poxa, vou fazer esse vídeo aqui, quem sabe consiga tirar, de algumas pessoas essa certa dúvida. Ao meu ver, essa polêmica é totalmente desnecessária, esse movimento de boicote que foi criado, ele, para mim, tem até uma certa incoerência bíblica. Então vamos ver o que a Escritura diz a respeito disso. O texto que eu vou colocar aqui é um texto que é considerado, inclusive, o mais importante para os judeus. Diariamente eles leem esse texto. Então, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Até já adiantando aqui, como que nesse mesmo texto diz que estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em sua casa, andando pelo seu caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, é um texto ali que diariamente é falado ali com os filhos, ao deitar, ao se levantar. Então, é um texto ali muito importante para o povo judeu. Agora, eu gostaria de ler aqui inicialmente apenas esse verso, o verso 4, para entendermos aqui sobre que tema é esse que foi debatido, que assunto é esse, que polêmica foi essa, e o que temos a aprender hoje com as Sagradas Escrituras a respeito desse tema. Bem, assim diz: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Bem? É um texto que, só em analisar aqui o português, nós já entendemos ele de forma completa. Mas temos alguns mistérios aqui analisando o hebraico. Temos aqui várias questões aqui do hebraico. Primeiramente, aqui a primeira palavra é Shema. Então, lendo aqui o primeiro verso, o verso 4, está escrito assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, é isso que está escrito, que literalmente é: Ouve Israel, Adonai, o Senhor, nosso Deus, Adonai, o Senhor, é um. Então, literalmente, essa seria a melhor tradução, a tradução literal. Shema significa ouvir, mas no sentido de obedecer também. Tem que ouvir e obedecer. Não faz sentido ser só ouvir e não colocar em prática. Então, ouvir e obedecer são inseparáveis, são um também. Meus irmãos, a palavra aqui usada, errad, essa última palavrinha aqui, o hebraico é lido da direita para a esquerda. É uma palavra bastante interessante. Por quê? A palavra errad é uma unidade composta. Ou seja, é um, mas é um composto. Duas coisas que formam um, três coisas que formam um, quatro coisas que formam um. Então é um composto. Como assim? Como eu vou entender o que é uma unidade composta? Estarei colocando aqui o texto de Gênesis 2:24, que é um texto também bastante conhecido. Lembram desse texto? Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Esse uma só carne, lembrando que são duas pessoas, o homem e a mulher, mas eles se unirão, eles serão uma só carne. Aqui em hebraico, aqui novamente a última palavrinha, errado. Veja que é a mesma palavra com um composto. Nós teríamos no hebraico uma outra palavra, yahid, que seria, esse yahid seria essa unidade absoluta, não seria essa unidade composta.
E no texto que nós lemos em Deuteronômio 6,4 está errado, justamente essa unidade composta, o que é bastante interessante. Êxodo 26:6 diz assim: farás também, deixa eu colocar aqui, farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Então aqui novamente, se juntar uma com a outra, formando uma, está escrito aqui, última palavrinha novamente, errado. Então, meus irmãos, isso aponta para que a natureza divina, aprendemos o que a respeito de Deus? Que ele é único, que ele é um. No entanto, ele não é limitado, ele é plural em manifestação. E falando sobre a pluralidade divina, temos uma coisa aqui, algumas pistas aqui bastante interessantes. Colocando aqui, por exemplo, vou devolver de novo aqui no texto que nós lemos em Deuteronômio, que é o texto que foi lido essa semana. Vou colocar um outro aqui, mas faz mais sentido analisarmos o que nós lemos. Bem, aqui em português nós lemos nosso Deus. Em hebraico, nós temos aqui a palavra Eloheno. A palavra Eloheno seria, trazendo aqui uma mistura de português com hebraico, mas nosso Elohim, certo? Então, em hebraico, temos Elohim, que é Deus, e temos Eloheno, que significa nosso Deus, que é o nosso Elohim. A palavra Elohim, assim como a palavra Eloheno, eu estou tentando aqui trazer esse conceito para facilitar o entendimento. Então, Eloheno vem de Elohim. Então, Elohim ou Eloheno, que é o nosso Elohim, nosso Deus, é uma palavra plural. Palavra plural, sim. Então, quando nós temos nas Escrituras um texto que fala sobre deuses, a palavra encontrada é Elohim. Mas essa mesma palavra nós encontramos nas Escrituras também para falar sobre o Deus único. Olha que interessante. Então, na teologia nós chamamos isso de plural majestático. Agora, realmente é um mistério muito curioso. Como é que pode ser um único Deus e usar termos, palavras plurais? Mas o interessante é o seguinte: as palavras que acompanham o termo plural, elas são palavras singulares. Então, por exemplo, se formos pegar aqui Gênesis capítulo 1, no verso 1, Bereshit bara Elohim. Elohim, conforme eu mencionei, é uma palavra plural. Palavras hebraicas terminadas de im são palavras plurais masculinas. Então nós temos aqui a palavra Deus no plural. Mas aqui a palavra bará, que é criou, está no singular. Porque se formos dizer que seriam deuses, teria que ser criaram também no plural. Criaram os deuses. Mas aqui é criou no singular. E aqui Elohim, que é uma palavra plural, mas ela é lida no singular. Entendida no singular. Entendida no conceito de unidade. Ele é um, mas é errado. Ok? Então, aqui nós temos sobre a questão, bem fácil de entender, que as palavras, para serem entendidas no hebraico, a palavra Elohim, por exemplo, você precisa entender o contexto. Então aqui o contexto é um contexto da criação. E quem criou? Foi o Deus único. Logo, a palavra Elohim, ela é entendida como uma palavra plural, no entanto singular. Ele ele é um único Deus. Quando você pega um texto e você vê Elohim, com aspecto ali de idolatria, de outras divindades, obviamente ali você vai ter palavras que acompanham ali no plural
mas o próprio contexto em si já vai dizer que trata-se ali de divindades pagãs, então se usa ali na tradução e no entendimento a palavra deuses. Ok? Então, espero que os irmãos tenham entendido isso. Então, isso demonstra que Deus ele é tanto singular e plural ao mesmo tempo. Né? Então, com isso nós vemos ali uma certa complexidade da sua unidade. Então, nós temos vários textos nas Escrituras, vou colocar alguns aqui, João 10:30, onde Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Olha só, eu e o Pai somos um. Novamente aqui esse conceito de unidade. Nós temos vários textos interessantes. Olha só, lá em Isaías, capítulo 44, o verso 6. Olha só o que diz aqui Deus, o Rei de Israel. Olha só, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Olha só, hein? Muito interessante. Eu sou o primeiro e sou o último. Então, aqui, estamos vendo aqui ele justamente falando que ele é o primeiro e ele é o último. Então, Ani Rishon, aí vê Ani Aharon. Então, é o momento que ele fala que ele é o primeiro e ele é o último. Agora, curiosamente, se formos pegar isso aqui, Jesus ensina algo interessante, né? Algo revelado em Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Em hebraico, eu sou o Aleph e o Tav. Olha só, hein? Quando Jesus fala isso, está demonstrando justamente que ele é Deus. Ele é o primeiro e o único. E além dele não há outro, não há Deus. Olha só que curioso. Isaías 9:6. Texto aqui bastante conhecido. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Gente, que menino é esse? Que é chamado de Pai eterno, Deus forte. Olha só, hein? Muito interessante, né? João 14:9. Então, João 14:9 tá assim. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceste? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Muito interessante, hein? Então, infelizmente, muitos acabam discutindo: será que Jesus é divino? Ou será que não é? Ou como é que pode ser compreensível uma divindade se há um único Deus e sabemos que Jesus é divino, o Espírito Santo é divino, o Pai é divino? Então, como entender isso sem chegar num conflito de três deuses? Então, temos que entender o conceito de errado. Ok? 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, diz assim: No entanto, para nós há um só Deus, o Pai. Opa, peraí, há só um Deus e é o Pai? De quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem, por meio de quem também existimos. Ué, e agora
1 João, capítulo 5, verso 20. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Opa! Então, existe um único Deus. Esse Deus é o Pai. Jesus Cristo, segundo agora 1 João, ele é o verdadeiro Deus. Ué, meus irmãos, não é algo difícil de entender ao ponto de negar a divindade de Jesus ou algo assim. Não. Inclusive, essa polêmica que rolou, né, durante essas semanas, nenhum dos lados estão negando a Jesus ou negando a divindade de Jesus. Só que um dos lados está usando uma acusação que daqui a pouquinho você vai entender melhor, ok? Então, meus irmãos, nós vemos aqui sobre a questão da divindade. A divindade é um mistério. Desde o terceiro, quarto século, surgiram diversos debates teológicos ali. A teologia ali foi se formando ali por volta do quarto, quinto século, mas já vemos já no terceiro e quarto século surgindo debates a respeito disso. Foi uma evolução ali do tema, cada um via de uma forma diferente, houve ali uma evolução até chegar no que se vê, né, nos dias de hoje. Mas é importante entendermos essas adaptações na tentativa de buscar entender Deus, né? Como compreender a divindade. Inclusive, na teologia tem uma disciplina chamada teologia própria, que é a teologia propriamente dita. A teologia significa o quê? A palavra teologia significa estudo de Deus. Então, a teologia própria é o estudo de Deus ali. Inclusive, eu fui professor dessa disciplina. E quando estudamos, né, a respeito disso, eu me lembro que, pelo menos 3 vezes, Paulo vai dizer que o pleno conhecimento do mistério de Deus é Cristo. Então, se queremos entender melhor a divindade, não tem como senão olhar para Cristo. Então, aqui, por exemplo, lá em Colossenses, o capítulo 2, verso 2, vou colocar aqui. Para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Cristo. Cristo é o pleno conhecimento do mistério de Deus. Se há algo que você não entende do mistério da divindade, olha para Cristo. Tudo é explicado na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Agora é importante que não esqueçamos também dessa parte aqui, ó. Estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Então, quer conhecer melhor a Deus, quer entender esse mistério, mas estejais também unidos em amor. Amém? Então, meus irmãos, há vários e vários textos interessantes. Então, nós lemos lá em Gênesis 1, em um texto, vou colocar aqui verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos ver aqui palavras plurais. No batismo lá do nosso Senhor, vamos ver que depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Muito interessante, né, meus irmãos? Então são vários e vários textos. Temos Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos. João capítulo 1, um texto, então, muito forte, muito
interessante. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, dispensa até explicação. Nós temos o verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Com aquele texto que nós lemos agora de Gênesis, toda a criação, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Ué, mas eu li lá que foi Deus que criou todas as coisas. Espero que tenha. Pego essa. Cristo criou todas as coisas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Muito interessante. Temos vários e vários textos. Temos João 17,5, onde Jesus pede ali ao Pai para receber a glória que tinha antes da criação. Então, muito interessante. Agora, meus irmãos, só para consolidar aqui o que estamos abordando. Dois grupos diferentes, imagine. Um grupo diz o seguinte: existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e essas três divindades formam uma única divindade. Ou seja, não são três divindades, são três pessoas distintas que são deuses inseparavelmente, mas ao mesmo tempo uma única divindade junta. Então, são dois grupos, um ensina dessa forma e um outro diz o seguinte: não, há apenas um único Deus. Então, o grupo anterior são três pessoas divinas que formam uma divindade. Ok? Já o outro grupo pensa o seguinte: que há um único Deus, e esse Deus, que é ele se manifesta de múltiplas formas. Então, esse Deus aqui, ele, em toda a sua glória, é o Pai, um ser que é infinito, em que o mundo sucumbiria com a sua presença. Um homem não poderia ter, digamos que, contato com toda a sua glória. E que, quando ele vem ao mundo para lidar com o homem em forma humana, seria a pessoa de Jesus Cristo. Então, inclusive, a Bíblia até diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. Certo? Então, segundo esse outro grupo pensa, Jesus seria a manifestação desse Deus único. Então, esse Deus, quando vem em forma humana, assim como visitou Abraão e Sara, ele vem na pessoa de Cristo. Ok? Que é a cristofania, que ensinamos na teologia. Teofanias ou cristofanias. E temos o Espírito Santo, que é também a forma desse mesmo Deus em lidar com a humanidade, mas em espírito. Ou seja, quando não vem em forma humana, mas ele age em espírito, habitando em nós, convencendo cada um de nós do pecado, da justiça, do juízo. Então, quando o Espírito Santo lida com nós, é o mesmo Deus, mas não está aqui em carne, ok? Não está aqui de forma visível aos nossos olhos físicos. Então, meus irmãos, vamos ver que é uma questão conceitual, ok? Se você for olhar biblicamente falando, o entendimento dos dois grupos é o mesmo. A questão toda é que pensa em três que existem separavelmente, mas esses três que sempre existiram de forma separada, eles são uma divindade, um único Deus. E o outro grupo, esse único Deus, ele se manifesta de múltiplas formas. Igualmente, há um único Deus,
igualmente o Pai é Deus, igualmente o Filho é Deus, e igualmente o Espírito Santo é Deus. Então tudo é uma questão de conceito. Nenhum dos dois grupos diz que crê em três deuses. Nenhum dos dois grupos crê assim. E ambos os grupos creem na divindade, tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que um diz, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas é um único Deus. E o outro diz, há um único Deus, e esse Deus se manifesta o Pai, e é, obviamente, já que é um único Deus, divino, se manifesta em carne, sendo o Filho, ou seja, divino. Se manifesta também com o seu Espírito Santo, obviamente, divino. Então tudo é uma questão aqui de conceito. E ambos creem que o Filho veio ao mundo, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. O problema todo está na forma ali de explicar a relação entre eles. Então, não vamos ver aqui nenhum grupo negando nenhuma dessas verdades básicas da fé. Ambos reconhecem a divindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ninguém está negando nada aqui. Aí eu fico pensando, e até o ponto que o pastor, né, comentou comigo, esse grande pastor amigo meu, um homem de Deus, pastor Cícero, ele falou, será que, né, vale a pena brigar por termos, né, interpretações? Será que vale? Infelizmente, muitos cristãos hoje gastam muito tempo brigando entre si, ao invés de pregar ali o evangelho. O debate entre diferentes entendimentos da divindade é um negócio complexo de entender de fato a divindade. Mas precisamos olhar para Cristo e entender ali o que o evangelho tem a nos ensinar com isso tudo. Nós não podemos, né, nos dividir. Acabamos de ler ali sobre a questão da união. Essa questão de boicotar, fazer inimizades por questões que, olhando para a Bíblia, não faz sentido, porque ambos estão mantendo a mesma base, a mesma coerência. Será que essa atitude agrada a Deus? Será que essa discussão ela justifica a separação entre irmãos que creem no mesmo Senhor? Lá em Salmo 133, verso 1 diz, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Meus irmãos, precisamos nos unir. O maior é o que nos une. Vou colocar aqui o texto. Jesus nos chama para sermos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Então, lá em João, no capítulo 17, no verso 21 e 23, olha só. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. E também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então precisamos ser um, e dessa forma o mundo vai crer nele. Então a divisão é algo muito ruim, principalmente quando não há motivos para isso. Precisamos entender, meus irmãos, que o chamar, o ouvir e o conhecer é muito importante quando você obedece. Ok? E o que Jesus quer de nós é que nós sejamos um. A verdadeira unidade, ela tem harmonia, mesmo na diversidade. Então, Deus ele é um, e nós lemos isso no texto de Deuteronômio 6,4. Agora, se ele é um e se revela de forma diferente, ou se ele é mais de um, mas há unidade, isso é uma questão conceitual, meus irmãos. Okay? Sabemos que em essência ele é um, e em manifestação ele é infinito, ele é plural, mas precisamos entender e aprender a viver essa unidade com ele. Isso só se dá quando nós aprendemos a andar em unidade com os nossos irmãos. E a Bíblia o tempo todo ela vai divertir os perigos entre as disputas e contendas entre os irmãos.
Então, é perigoso e não há proveito nenhum essas divisões no corpo de Cristo. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 10, diz assim: Irmãos, rogo-vos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós, pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Então, se os dois grupos, mesmo com opiniões diferentes, sentarem, conversarem, demonstrar o pensamento de cada um, sem o objetivo ali de dividir, eles vão observar que o que une é muito maior, que não tem essa necessidade de estarem ali realmente em uma divisão, um movimento de boicote. Porque, meus irmãos, nós temos vários e vários textos, 2 Timóteo 2, 23, e rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. O que está acontecendo nesses movimentos de boicote quando você vê que não tem fundamento nenhum para que isso aconteça? E, infelizmente, você vê que o lado que mais bate é o lado que menos pega a Bíblia para abrir e falar: olha, a Bíblia diz isso, você está errado. Não está sendo usada a Bíblia, mas o que está sendo usado é a opinião. Não, você está errado porque é assim, assim, assado. O que eu penso? Então, quando você usa apenas de opinião, você não está trazendo ali, né, um diálogo de entendimento bíblico para, né, se resolver, de repente, ali um problema na interpretação, algo assim. Quando se baseia na opinião, você vai argumentar como com, né, o outro lado. Agora, se você pega a Bíblia, na Bíblia você fala: olha, meu querido, isso aí não procede, porque olha só o que está escrito aqui. Aí sim é uma outra coisa. Mas é discussão de opiniões, meu irmão. Aí, infelizmente, quem vence é Satanás. E quando cristãos brigam entre si e o corpo de Cristo se divide ao invés de cumprir essa missão que Jesus nos deu, quem vence é Satanás. Então, há momentos que sim, precisamos lutar por algo, mas quando eu vejo que é uma questão inútil, que não vai levar a nada, e que os dois lados, tirando a questão da discussão e do boicote, ambos estão na sua coerência bíblica, ambos estão numa doutrina que é fundamentada no Evangelho, para que brigar? O que fugiu ali do fundamento do Evangelho foi justamente a briga. O que foge ali dos ensinamentos de Cristo é justamente essa divisão. A Bíblia nos ensina que devemos sim lutar, mas contra heresias verdadeiras. Ninguém aqui negou a divindade de Jesus, ninguém negou a ressurreição de Cristo. Então nós temos na Bíblia textos que vão te mostrar: olha, seja firme nisso, seja firme naquilo, combata isso, combata aquilo. Então é correto sim você falar contra, né, uma heresia que se levanta. Agora, não de opiniões, algo que dá na telha, mas usando a Bíblia. Ninguém negou a divindade de Jesus. Ninguém negou a ressurreição de Jesus. Ninguém pregou um evangelho diferente. Então, esses debates de não, ele é contra a Trindade, não, ele está ensinando sobre a unidade de Deus. Meus irmãos, quando alguém se diz, né, unicista, negando a divindade de Jesus, aí é uma outra história. Mas esse grupo em questão, eu nem queria falar aqui o nome, mas eu vou até citar o nome do grupo, não de quem está batendo, mas de quem está apanhando. É uma igreja chamada Igreja Voz da Verdade. Tem um grupo famoso também de música com o mesmo nome, e eles têm essa outra visão de que Deus é um, e não temos nada que diga o contrário pela Bíblia, e esse Deus que ele é um, ele se manifesta de formas diferentes. O Pai, que é Deus. O Filho,
obviamente é Deus. O Espírito Santo, obviamente é Deus. Eles não negam isso. E do outro lado nós temos vários e vários e vários que estão, né, com o movimento de boicote. Não compre CDs, não compre isso, não compre aquilo, não chame para a sua igreja. E olhe só, ambos os lados creem nos mesmos fundamentos. O erro não está na crença, mas na forma como lidam com o assunto. E nós já vimos aqui o que Deus espera de nós. Veja só, Efésios, capítulo 4, verso 3. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Olha só, meus irmãos. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Olha só. Meus irmãos, não vamos brigar por conta de algo tão pequeno, algo conceitual. João 17, 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, e também eles estejam em vós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja é um testemunho para o mundo todo, meus irmãos. Eu já coloquei esse texto antes, mas coloquei novamente porque ele é um texto importante. Se nós brigarmos entre nós, o mundo vai ver essa divisão e não o amor. Então precisamos focar no que realmente importa. Jesus, o Evangelho, o reino de Deus. Então, se o nosso irmão crê em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Deus, ele é nosso irmão. Nós podemos dialogar, estudar juntos, discordar, sim, mas discordar em amor. Meu querido, olha, você está ensinando isso, mas eu acredito que isso não é o ideal. Pela Bíblia, acho que isso aqui tem mais coerência. E apresenta a opinião, porque ambos têm coerência bíblica. Ambos têm. O que muda ali é a interpretação do texto. Agora, dividir, boicotar, isso não vem de Deus. Viria de Deus se o grupo chegasse e falasse: Jesus não é Deus, Jesus não é o Senhor, não cremos que ele ressuscitou. Aí sim, olha, virou heresia. Não vamos comprar o material deles porque realmente é um grupo ali que apostatou da fé. Mas não é o caso. Para encerrarmos aqui, lá em João, no capítulo 13, verso 35, diz o seguinte: Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é muito importante, meus irmãos. Vamos parar com essas brigas inúteis e voltar ao que realmente importa. Vamos focar em pregar o Evangelho. Vamos caminhar junto como irmãos. Tem que caminhar juntos. Vamos lembrar que Jesus nos chamou para sermos um só povo e não grupos rivais. Lembre-se, meus irmãos, não entraremos no reino dos céus separados por denominações. É a denominação Voz da Verdade, denominação batista, presbiteriana, Nova Vida, Assembleia. Não entraremos separados por denominações, mas entraremos unidos como irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido. Importante que entendam. Não estou dizendo aqui que temos que passar a mãozinha na cabeça para a heresia, ou que temos que meio que, não, ele está errado, mas não vamos brigar, não. Não. A exortação tem que existir. O erro, ele tem que ser observado, analisado, estudado com base nas escrituras, tem que ter uma conversa, um diálogo, até mesmo para aquele que está errado perante as escrituras em heresia, ao invés de chegar e inicialmente apontar o dedo e publicamente falar não comprem, tendo a oportunidade de conversar e dialogar, primeiro converse, dialogue,
mostre a Bíblia, ensine, exorte. Agora, se decidiu permanecer na heresia, permanecer no erro, no pecado, aí sim, pode chegar, olha, não compre, não compartilhe, mas num assunto que estamos tratando aqui sobre esse ponto específico, sobre um que pensa de uma forma, olha, esse um se apresenta de forma diferente, e o outro que diz, são três, mas esses três não são três deuses. É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas que é um único Deus. Vamos discutir por quê. Eu mesmo, na igreja não costumo dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Apesar de sim entender que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas quando nós falamos dessa forma, ou Deus Pai, ou Deus Filho, Deus Espírito Santo, na hora de pronunciar parece estar dizendo sobre três deuses. Então eu costumo falar que há um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por exemplo, na bênção apostólica, eu costumo falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo, na bênção apostólica a gente fala que o amor do Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que a eterna comunhão com o Espírito Santo. Então, tanto no batismo ou na bênção apostólica, eu não costumo falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Justamente para não ficar nessa conotação de três deuses. Porque nenhum dos dois grupos pensa em três deuses. Um acredita que há uma única divindade, mesmo que os três estejam unidos. E o outro acredita que há um único Deus e ele se manifesta de forma diferente. Então, eu particularmente não falo, e outros dizem assim, que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e eterna comunhão com o Espírito Santo, citando a palavra Deus apenas para o Pai. Então, que ao meu ver também seria um pouco incoerente, porque poderia trazer uma conotação de negar a divindade do Filho e do Espírito Santo. Então, só para os irmãos entenderem, uma questão também conceitual, não tem um porquê brigar, ou porquê dizer que é heresia, ou errado de falar assim, ou errado de falar da outra forma, mas eu, particularmente, só para os irmãos entenderem agora, antes eu não estava falando sobre o que eu penso, mas apenas sobre essa briga inútil entre dois pensamentos diferentes. No momento algum eu disse o que eu penso, mas estou trazendo aqui uma orientação. Ao fazer o batismo, não falar ali em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo, ou apenas atribuir a palavra Deus para só um. Pode-se falar em nome de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode ser. Agora, quando se faz uma repetição de Deus, 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 ou apenas atribuir a divindade ao Pai, realmente acaba sendo um pouco estranho, tanto dentro da visão de um grupo, como desse outro grupo que eu mencionei. Bem, meus irmãos, então estarei encerrando por hoje. Que Deus os abençoe grandemente. É um assunto aqui de difícil entendimento, com vários pontos aqui complexos. Eu trouxe um estudo bastante resumido. Caso você tenha tido alguma dúvida, coloque nos comentários e teria um prazer de respondê-los. Deus os abençoe grandemente. Tenha uma semana abençoada.